Olá, tudo bem? Nós vamos retomar os nossos estudos de desenho geométrico com o LG5. Lugares geométricos. Vocês se lembram o que são os lugares geométricos? Um lugar geométrico é toda figura que recebe o nome de lugar geométrico, ela tem uma característica em comum, ou seja, todos os seus pontos e só eles têm uma propriedade geométrica comum. A circunferência é um lugar geométrico, a quadra de bissetrizes, a mediatriz, as retas paralelas, o par de paralelas, todas essas figuras são lugares geométricos. Agora você vai para a página 35, que foi onde nós paramos, que é o LG5. O LG5 é um lugar geométrico também, e começa com um ponto a enxergar. Esse ponto que está dizendo aí, vocês já leram, fizemos a leitura inicial lá na escola sobre o ponto a enxergar, que nós falamos da nossa visão periférica, que você não enxerga apenas aquele ponto específico que você está olhando, mas você tem uma visão ampliada, você consegue ter uma visão lateral, né? Então isso nós já lemos na sala de aula. Coloque na página 35 que tem uma figura que ilustra para você o que é o LG, o que é um arco capaz que tem tudo a ver com o LG5. Então eu vou fazer aqui a figura que está na sua apostila. Ó. O que seria um arco capaz? Um arco capaz é um arco. Deixa eu fazer primeiro o centro, que vai ficar mais fácil. Ó, o arco capaz é todo arco que consegue enxergar um determinado segmento sob um mesmo ângulo. Ó, tipo isso aqui, ó. É o que está escrito aí, tá? Letra B e C, os pontos BC. Então aqui, o ponto A, ele é capaz de enxergar o segmento BC sob um ângulo alfa. E não é só ele. Se eu fizer outro aqui, ó, esse outro ponto também é capaz de enxergar o segmento BC sob o mesmo ângulo, e assim todos esses. Então tem arcos capazes. O arco capaz é exatamente isso daqui. O arco que todos os seus pontos enxergam um segmento BC sob o mesmo ângulo. Você vai aprender a construir um arco capaz menor que 90 graus, com 90 e maior que 90. Na página 38 da sua apostila, ilustra isso daqui, tá? Aqui tem o roteiro e tem o roteiro e o EG. O EG vai ser sempre esse, e o roteiro são 3 passos. Você vai transportar o ângulo para o segmento BC por B, depois você vai fazer a mediatriz, você vai fazer uma perpendicular para o lado de cá, ó, que encontra a mediatriz, e você encontra o centro, esse centro que você precisa para fazer o arco capaz. São esses os 3 passos. Quando você faz, pula para a página 39. Quando você faz um arco capaz, olha a primeira figura, que o ângulo é menor que 90 graus, ele fica um arco grande. Quando você faz um arco capaz de 90 graus, ele vai ser um semicírculo, porque o segmento BC vai ser exatamente o diâmetro. E quando você faz um arco capaz com um ângulo maior que 90 graus, ele vai ficar como na terceira figura. O arco vai ficar bem curtinho, assim, bem baixinho, certo? Esse arco capaz pode ser feito para cima ou para baixo. Nós vamos fazê-lo, por enquanto, sempre para cima. Quando você faz também, tem outra curiosidade, ó, a figura do meio, tá? Que é o arco capaz de 90 graus. Quando você faz um arco capaz de 90 graus, automaticamente, com você encontrando o centro pela mediatriz, você já constrói o arco capaz, sem precisar da reta auxiliar, a perpendicular auxiliar, visto que você já tem a perpendicular no centro. Mas nós vamos começar fazendo sempre com os 3 passos. Na próxima página, na página 40, tem um par de arcos capazes. O arco capaz pode ser construído para cima ou o arco capaz pode ser construído para baixo. Para você dizer que você fez o LG5, olha lá na página 41,
O LG5 é o par de arcos capazes. Isso daqui não é o LG5. Isso daqui é um arco capaz. O par de arcos capazes, quando você faz para cima e também para baixo, essa figura sim vai te dar o LG5. Aí na página 41 tem o LG5 já construído, né? Dê uma olhadinha aqui embaixo. O LG5 já está pronto, mas só que tem um ponto A aqui dentro da circunferência, no círculo, e tem um ponto D fora. Esses pontos não são capazes de enxergar esse segmento sob um ângulo alfa, ou seja, os únicos pontos que são capazes de enxergar este segmento sob o mesmo ângulo são os que estão contidos na circunferência. Tudo bem? Sempre que for necessário, dê uma pausa no vídeo e vá observando passo a passo. Na próxima página, tem a seguinte pergunta, ó. Página 42, ó. Coloca na 42. Veja isso aqui. Não é a figura igualzinha que está na sua apostila, mas é só para você observar. Esses dois pedacinhos de arco aqui, esses dois arcos, eles formam um LG? Só para relembrar. Não, né? O LG engloba tudo. Então, para ser um LG, precisa ser a parte de cima, que foi formada, o arco de cima que foi formado aqui pelo segmento BC, e também o de baixo. Então, quando tem só um pedacinho colorido aí, perguntando se é um arco, se é um LG, o pedacinho da figura não serve, tem que ser a figura toda. Prosseguindo, na página 42 tem uma figura que nós vamos observar com mais propriedade na página 43. Porque assim, nós estamos falando apenas do lado de cima. E a parte que fica para baixo? Ela também enxerga esse segmento com o mesmo ângulo alfa? Não, né? Não, porque se você observar com bastante cuidado, ó, você vai construir aqui um quadrilátero. E em todo quadrilátero, a soma dos ângulos opostos é igual a 180 graus. Então, qual é a soma? Qual é o ângulo que está representado aqui? Aqui é alfa. Então, aqui é 180 menos alfa. Portanto, o arco que fica embaixo do segmento BC enxerga o próprio segmento BC sob um ângulo 180 menos alfa. É importante saber isso, porque de repente você tem uma pergunta, esse ponto aqui, ó, te coloca um ponto aqui e coloca ponto B. Aí, o ponto B enxerga o segmento BC também sob um ângulo alfa? Você já tem que saber que não. Embaixo, a parte de baixo vai enxergar 180 menos alfa. Agora nós vamos para o traçado da reta tangente. Dê uma pausa no seu vídeo, pegue seus instrumentos, deixa tudo alinhadinho e volte aqui dando as pausas necessárias quando você precisar, tá? Então vamos lá. Bom, o que é uma reta tangente? Uma reta tangente é uma reta que encosta numa circunferência apenas em um ponto. É um ponto de tangência. A reta tangente, então, encosta na circunferência em apenas um ponto. E esse ponto forma com o raio dessa circunferência um ângulo de 90 graus. Então vamos para a construção. Ó, coloca na página 44 e nós vamos fazer a construção dessa reta tangente. Aqui você vai ter um ponto C, vai ter um ponto aqui P. Eu vou procurar deixar alinhadinho. Na sua apostila já está bem alinhadinho. Ponto P. Então temos aqui, ó, uma circunferência. E quais são os passos? Ó?
na página 44 te dá o EG e o roteiro. Então o EG vai ser sempre nesse formato, da reta tangente. E o roteiro? O roteiro você vai, primeira coisa, fazer o segmento PC. Vai dando a pausa e vai construindo. Faz o segmento PC, depois você vai fazer o LG3, ó. O LG3 é a mediatriz. Observa aqui a mediatriz. Olha bem como é que faz a mediatriz, ó. Eu vou precisar ficar de costas para vocês em determinados momentos, tá? Vou precisar, porque senão a construção não vai ficar boa. Então, olha aqui, eu vou fazer agora a reta perpendicular. E vou encontrar aqui o ponto M. A partir do ponto M, eu vou construir outra circunferência, ó. Centro em M, e ela vai tocar o ponto P e o ponto C. Ó. Depois que eu construir a circunferência, eu vou encontrar dois pontos, ó. O T1 e o T2. Esses dois pontos são os pontos de tangência. Então, ó, quando eu fizer a reta P, que passa pelo T1, eu encontro um ponto de tangência, e depois, por T2, eu também encontro um ponto de tangência. Então, eu procuro um e encontro dois. Aqui é um ponto clandestino, né? Que você não estava nem procurando e ele apareceu. Veja só como é que vai ficar a figura. Vou repetir os passos para vocês. Primeiro, você vai fazer o segmento PC. Faz a mediatriz de PC, ponta seca em M, centro em M, circunferência. E você encontra a circunferência com diâmetro PC, né, de raio MC, raio MP. E depois você vai encontrar os dois pontos aqui de tangência. Então, você procura uma reta tangente e encontra outra. Lá na página 45 tem a ilustração com a construção, sua construção tem que ficar igual a essa, e tem as informações assim, ó. Você precisa notar que para traçar o LG5, basta traçar a reta mediatriz para obter o ponto M, ponto médio do segmento PC. Ao traçar o LG5, surgiu um segundo ponto de tangência, o clandestino, que ele também é chamado, né, de intruso, aí apareceu sem ninguém estar procurando, mas é importante você colocá-lo também, tá? Por isso, pelo ponto P, é possível traçar duas retas tangentes à circunferência dada. Então, você, com apenas um ponto externo, você construiu duas retas tangentes. E essa é a construção da reta tangente, já é o LG5, né? Mas quando você não tem uma circunferência, então você precisa fazê-la. E é o que a gente vai fazer agora. Vai preparando todos os seus instrumentos, que nós já vamos para o arco capaz. Deixa tudo preparadinho. Dê uma pausa no seu vídeo. Coloque na página de número... na página 46, ok? Pronto, vamos prosseguir então para a construção do arco capaz. Você vai ter aqui, lá na sua apostila, você tem um ângulo que já foi dado, o ângulo alfa. E você tem também o segmento BC. Então, o roteiro vai ser assim. Você vai transportar esse ângulo. Como? Para quem não conhece o transporte de ângulos, ele ocorre dessa forma. Coloca a ponta seca, uma abertura qualquer, faz um arco. Transporta esse arco. Ó, ponta seca, arco, transportei.
Para eu saber a abertura, eu vou medir como que ficou lá no desenho e vou passar, ó, tá vendo? Ó, venho aqui e passo para cá. Aqui eu tenho o transporte do ângulo. Como eu falei, tem horas que eu vou precisar ficar de costas. Ó, quando você for fazer fechar aqui o ângulo, fazer esse outro lado do ângulo, você já deixa um pouquinho maior, tudo bem? Então, primeiro passo, transportei o ângulo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a mediatriz. Ó, vamos fazer então agora a reta mediatriz. Bem bonitinho, ó. Se eu não fico de costas não dá, mas ó, vamos lá. Ó, como é que eu faço a mediatriz? Coloquei a ponta seca em B, tracei para cima e para baixo, ponta seca em C, tracei para cima e para baixo. Quando não alcançar, você volta e arruma. Então, minha reta mediatriz vai ficar nesse ponto e neste ponto. Vai pausando e fazendo uma coisinha de cada vez, tá? Agora aqui, ó, eu vou traçar a mediatriz. Pronto. Depois que eu traçar a mediatriz, eu vou fazer a perpendicular em B. Quem não lembra, perpendicular é assim, ó, faz uma aberturinha não muito grande, faz um traçadinho, vou fazer um pouquinho maior, porque o compasso se dá melhor com um pouquinho maior, o compasso de lua. Ó, aqui. Então, eu vou fazer aqui agora, gente, a perpendicular, perdão. Fiz os dois risquinhos aqui para ter o apoio. Deixa eu arrumar esse giz aqui, gente, porque o giz saiu do lugar. Ó, depois eu vou traçar, então, a abertura maior que a metade. Ó, coloquei um lado. Onde estava? E aqui. De novo, deixa eu fazer novamente, porque o meu compasso fechou, tá? Ó. Abertura maior que a metade. Um lado. Outro. Aqui. Um lado. Outro. Se não alcançar, você já sabe. Você volta lá e aumenta esse traçado. Ó, gente, eu vou precisar refazer. Desculpa. Aqui, tá? Eu preciso ficar de costas, gente. Eu tô procurando não ficar de costas pra vocês, mas não vai ter jeito. Então, ó, eu vou fazer a abertura maior que a metade e traçar 2 arcos, tá? Pra cima e pra baixo. Olha só. Vai fazendo aí se for possível também, tá? Pronto, agora vem. Agora você vai fazer a perpendicular pelos 2 arquinhos que você achou, passando pelo ponto B, tá vendo, ó? E aqui você encontra o ponto O, que é o que você precisa. Agora, você vem no ponto O, de C até B. Então, abre bem aqui, ó, abre em C. Chegando no B. E aqui foi o arco capaz de alfa. Tudo bem? Então, vai pausando o seu vídeo e aí você consegue terminar a figura. Na próxima aula, a gente volta com o roteiro EG, espero que você faça, eu preciso que você faça o roteiro EG, e a gente vai fazer os outros arcos capazes, com 90 graus e o maior que 90 graus. Essa aula é só, até a próxima aula.